Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Na aula anterior, a gente estava falando sobre os tipos de leitura. Falamos um pouco sobre a leitura para se divertir, falamos um pouco da leitura para se informar, e aí estávamos falando que realmente é o objetivo desse curso, que é a leitura ativa ou a leitura atenta. E é a leitura que a gente vai usar para aprender. Eu espero que estejam compreendendo tudo direitinho. Lembrando que qualquer dúvida, deixe lá nos nossos fóruns, que nós vamos fazer o possível para responder vocês. Beleza? Agora vamos voltar aqui para o nosso slide rapidinho. Pronto. Voltamos para o nosso slide. Como estávamos falando no tipo de abordagem para você aprender na leitura ativa, nós temos que responder algumas perguntas a respeito do livro. Na verdade, a gente tem que perguntar ao autor do livro e esperar que ele nos responda. Eu trouxe aqui algumas perguntas para que a gente tenha uma ideia de como é que se faz todo esse processo. Só lembrando que as perguntas, elas são algo bem pessoal. Cada pessoa, dependendo do seu objetivo, vai ter as suas perguntas e vão procurar as suas respostas. Vamos começar aqui. Você pode perguntar, por exemplo, sobre o que esse livro fala. Então, quando você lê um livro, a primeira coisa que você tem que saber, de fato, é o assunto daquele livro. Então, você tem que se questionar sobre o que é que esse livro fala. Quem é esse personagem? Se você vai estudar o personagem, sobre quais são os medos desse personagem. Ele parece humano? Como eu agiria se estivesse na situação dele? Onde se passa essa história? Esse lugar existe mesmo de verdade? Então você vai lendo o livro e vai se perguntando para que você consiga tentar extrair como foi que aquele texto foi produzido. Por que o autor usou determinadas palavras para justificar essas ideias? Por que ele quebrou esse parágrafo exatamente nesse ponto? Como ele iniciou seu texto? Como ele finalizou seu texto? Que tipo de informação cada palavra vai transmitir? Como eu posso usar esse texto na minha vida? Essas são algumas perguntas e, claro, dependendo do seu objetivo, você vai fazer perguntas diferentes. Se você quer escrever um conto, e também, dependendo do seu objetivo, você vai fazer uma leitura diferente. Se você quer escrever um conto, você vai procurar ler contos. Se você quer escrever novela, você vai procurar ler novelas para tentar se inspirar, tentar questionar o autor, ver como ele produziu aquele seu texto. E caso você queira ler com o objetivo de aprender um determinado assunto, fazer uma leitura ativa, quando você está lendo um livro técnico, então você vai ter que questionar ao autor a respeito do seu conteúdo. Será que só esse livro basta para eu ter aquela determinada informação? Será que eu preciso ler outros livros? Será que eu estou vendo os dois lados da história? São perguntas que você vai fazer ao terminar o livro técnico para aprender aquele conteúdo. Ao livro de ficção, você vai perguntar, claro, coisas relacionadas à aprendizagem da ficção. A gente vai ver um pouquinho, um exemplo aqui de como é que a gente vai ler para adquirir o nosso conhecimento sobre leitura. Eu trouxe um texto desse livro aí, O Velho e o Mar. Está aqui o livro. Recomendo bastante a leitura. É um livro de um prêmio Nobel da literatura. Se você chegar perto desse nível, se você tiver um professor como esse, já vai ser de grande... Nossa, vai ser um salto imenso na sua vida de escritor. Aprender com um prêmio Nobel da literatura. Olha só como é que o autor começa o seu texto. Aqui. Bom. Era um velho que pescava sozinho num esquife na corrente do Golfo.
e saíra havia já 84 dias sem apanhar um peixe. Olha como ele inicia o seu texto. Veja que o que ele usou, ele foi de uma simplicidade. Ele falou tanta coisa numa pequena frase como essa. Cada palavra que ele escolheu deveria estar exatamente em cada lugarzinho desse. Ou seja, ele escolheu as melhores palavras para iniciar sua frase. Primeiro ele fala que era um velho que estava ali. Quando você vê isso aí, você já sabe. Já começa a imaginar aquele personagem. Um velho que pescava sozinho num determinado barquinho lá na corrente do Golfo e já havia 84 dias que ele não pescava um peixe. Só por essa frase aí, você já consegue imaginar esse personagem? Já consegue pensar um pouquinho sobre o caráter humano desse personagem? Ele era um senhor, um velho, solitário, né? Pescava sozinho. A gente já começa a imaginar aquele senhor solitário que estava lá naquele barco no mar, numa maré de azar, 84 dias sem nenhum peixe. A gente já começa a tentar imaginar um pouco do psicológico desse homem, o que ele deve estar passando ali, o perrengue que ele deve estar passando, já que pelo tipo de barco aqui, ele não é uma pessoa que tenha muito dinheiro, que pesca por esporte, já que pela maré de azar que ele está aqui, 34 dias sem nenhum peixe, então não é um pescador esportivo, é um cara que talvez pesque para se alimentar e sobrevive daquela pesca. A segunda frase aqui, ele introduz um outro personagem. Nos primeiros 40 dias, um rapaz fora com ele. Mas, após 40 dias sem peixe, os pais do rapaz disseram a este que o velho estava definitivamente e declaradamente salao, o que é a pior forma de azar. E o rapaz fora por ordem deles para outro barco, que na primeira semana logo apanhou 3 belos peixes. Analisando palavra por palavra, frase por frase desse livro. Veja que ele introduziu um outro personagem. Observe a palavra que ele usou aqui, rapaz e velho. Isso dá uma sensação de que, aparentemente, eles não são familiares e que eles não são tão próximos assim. Nesse momento do texto, era um rapaz que pescava com esse velho aí, mas há uma ligação entre eles dois que está explícita aqui no texto. Ele diz que ele pescou 40 dias com esse senhor, com esse velho, e o velho pescou os outros 40 dias sozinho, mas não foi por escolha do garoto, né? Foi porque os pais do garoto proibiram dele ingressar no mar com o velho. Por ele continuaria indo. O mesmo velho, na pior forma de azar que tinha, foi preciso os pais do garoto impedir dele ir. Mesmo ele apanhando esses 3 belos peixes, observe que ele fala que o garoto mesmo apanhou esses 3 belos peixes, e ele disse que fazia tristeza ele ver todos os dias o velho voltar da esquife vazio e sempre descia a ajudá-lo. Então ele esperava o velho chegar para ajudar ali. Então era um garoto, era um velho que aparentemente não tinha nenhum parentesco, né, ou que até nesse momento aqui não tinha, eles não declaravam nenhuma emoção um para o outro, mas eles tinham uma ligação. Veja que o garoto esperava o velho chegar, o velho Santiago, né? Observe que até aqui a gente já viu tanta coisa a respeito desses dois personagens, já entendeu tanto a respeito dele, e não sabemos nem o nome ainda, deu tempo nem o autor nos dizer o nome desses personagens ainda, né? Fazia tristeza ver o rapaz todos os dias ali, ver o velho chegar sem nada. Trazer as linhas arrumadas, um croque, um arpão, a vela enrolada no mastro. A vela estava remendada com 4 velhos sacos de farinha. A gente já vê também como era pobre ali, naquele local, né, que o autor ainda não nos disse. Ela falou aqui na corrente do Golfo. E assim, farinha, e assim ferrada, parecia o estandarte da perpétua derrota. Olha
as palavras que ele usou aqui, né? Então, o velho trazia aquilo cansado, pesadamente, triste, né? Como se fosse uma bandeira de sua derrota, como se fosse ali o troféu da sua derrota. Observe como esse autor introduziu o seu texto, introduziu seus personagens, vendo logo no primeiro parágrafo aqui as palavras que ele usou, veja que ele buscou ser o mais simples possível, ele escolheu palavra por palavra, e isso é muito importante para um bom livro. Um bom livro tem que ser direto. Observe que é um clássico da literatura universal e um livro bem pequeno. Tem vários outros clássicos aqui da literatura universal e são livros bem pequenos. Olha, O Estrangeiro, de Alberto Campos. São livrinhos bem pequenos porque e de uma grandeza enorme. Você não é obrigado a escrever um livro, um caramalhaço, né? Igual 100 Anos de Solidão ou igual Crime e Castigo, que são grandes obras também universal, enorme, que vai focar também nos personagens. A gente vai ver que para quem quer escrever ficção e os que os grandes autores nos mostram é que o personagem é de suma importância, é o principal daquela obra. Então, quando você vai escrever um texto, tem que prestar muita atenção em como você vai apresentar esse personagem, em como esse personagem ele se encaixa na história. Costuma-se dizer que o principal de um escritor não é o quanto ele escreve, mas o quanto ele corta do livro. Depois de muitas revisões, chega-se no material tão bom como esse. Então, se você quer ser escritor, ou você não pode ter a ideia de que você vai escrever um material ali pronto, não. Você vai escrever, vai revisar, vai reescrever, vai reler, vai reescrever, vai reler, vai reescrever. E quanto mais você fizer isso, melhor palavras você vai escolher para colocar no texto e maior será a grandeza da sua obra. Primeira coisa que a gente vê nos grandes clássicos da literatura: poucas palavras que dizem muitas coisas. Bom, pessoal, vamos ler um pouco esse texto. Eu não coloquei a fonte aqui, mas a autora dele é a Jane Austen. Eu não vou ler com vocês, eu vou dar um tempinho aqui, a gente vai ler um pouquinho, eu aqui e vocês aí, né, para ninguém atrapalhar ninguém. Eu vou passando o laser aqui para me acompanhar, e se vocês acompanharem onde eu estou. Então vamos lá, vamos ler isso aqui e depois vamos discutir esse texto. E aí, conseguiram ler? Se não deu tempo, dê uma pausa no vídeo e continue depois que concluir a leitura. O que a gente pode observar desse texto? Será que vocês observaram a mesma coisa que eu?
Esse texto, gente, ele foi escrito por Jane Austen. Ele é uma sátira dos textos, de como não deve ser um texto. Ela explica, ela dá um exemplo de como não escrever um texto, como não escrever uma ficção. Observe que todos os personagens aqui, eles são perfeitos, não é isso? Ele não tem nenhuma uma falha de caráter. Ele é um homem excepcional. Olha, o vigário, o homem mais excepcional que se pode imaginar. E sua filha, uma moça de caráter irrepreensível, totalmente boa. Não com isso não vai passar a imagem para ninguém, não vai ter como desenvolver essa história porque ninguém é tão perfeito assim. Ninguém é tão perfeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora da gente criar os nossos personagens, a gente escrever o nosso texto, do fator humano. Lembra que eu falei lá no início que uma obra ela é boa, uma obra dá vontade da gente ler. Quando a gente se identifica com alguma coisa daquele personagem, quando a gente acredita naquela história, quando a gente acha que aquilo pode acontecer de fato, mesmo que seja uma ficção científica, mesmo que seja coisas que mirabolantes, mas para ser um bom texto, você vai ter que convencer o leitor, né, de que aquilo pode existir. O leitor tem que fingir que acredita naquilo. Ninguém dá para fingir que acredita nesses personagens aqui. Eles são todos perfeitos demais, inteligentes demais, sabem de tudo, sabem de música, tudo acima da média. Não existe seres humanos assim. Um texto como esse não seria de forma alguma um bom texto. Que é só para a gente ter uma noção, refletir um pouquinho de um excelente texto como esse aqui, que a gente vê o ser humano de cara aqui. Já aqui a gente vai ver que são muito perfeitos, ninguém vai se identificar com nada disso aqui. Então, um exemplo de um texto muito bom e um exemplo de uma autora também fenomenal que fez esse texto para a gente entender mais ou menos como não fazer. Trouxe agora um trecho. Esse trecho aqui é uma coisa que eu sei que vocês... É uma brincadeira que eu vou fazer com vocês. A gente vai analisar também um pouquinho desse texto. E para a gente ver mais ou menos como é que os grandes autores ele faz as quebras dos parágrafos. Vamos analisar um pouquinho aqui das palavras, das frases, dos parágrafos desse texto. Mais uma vez, vamos ler em voz baixa aqui, vou dar um tempo para você ler. E eu vou ler um pouquinho, eu vou ler daqui, vocês leem daí. E depois nós voltamos a discutir. Quem terminar mais rápido, naturalmente, pode adiantar um pouquinho o vídeo. Quem for mais lento, pausa um pouquinho o vídeo.
Esse é um trecho de um livro, Flores, de Afonso Cruz, em português. Observe como ele constrói cada frase, cada parágrafo e como ele nos apresentou esse personagem, o Senhor Umi. Ele diz que o sol entrava ali furava os olhos através de uma pequena janela no prédio. Ele tentou segurar aquelas luzes para não furar seus olhos. E ele percebeu que esse Senhor Umi estava lá, era o seu vizinho do lado. Ele cumprimentou: olá, disse eu, olá, disse ele. Vim ver o correio, eu também. Percebeu-me, então ele percebeu que tinha envelhecido há alguns anos, a última vez que o via, uns meses antes. Vai observando cada palavra, fazendo aquele exercício que nós aprendemos. Ele se viu muito pouco. Fizeram aquela conversa, né, a respeito do tempo. Olha a descrição que ele dá do personagem. Tinha lábios grossos, olhos pequenos, debaixo da sobrancelha, que eram verdadeiras quedas de águas pilosas. Não sei porquê, mas tive vontade de o convidar para um café. Nunca o havia feito. Ele vivia na porta. Olha como ele apresentou esse personagem, né? Ele dá só alguns elementos, fala um pouquinho do rosto e observe que é um rosto bem diferente, inconfundível, né? Já que ele já envelheceu ali alguns meses. Os lábios dele são grossos, qualquer pessoa pode ter, qualquer humano pode ter. Ele possui as sobrancelhas fartas, verdadeiras quedas d'água. A imaginar essa cena aqui. Levei-o para a sala, esteja à vontade, e fui fazer o café. Quando voltei da cozinha, ele tinha pegado uma das revistas pornográficas que eu guardava numa estante, lá do século XVIII. Ele fala do jeito da estante, e ele tem uma coleção relativamente grande, especial dos anos 60, 70, 80, do século XX. Nunca tinha visto. O velho fala: o quê? Uma mulher nua. Imagine esse personagem. Que personagem intrigante. Ele era um velho que tinha os lábios grossos. Tem esse pouco de detalhe do seu rosto. Ele subia as escadas, usava uma calça de linho transparente, deixava ver as cuecas. E esse cara, ele nunca tinha visto uma mulher nua. Eu acho que esse personagem aqui, ele é um personagem único. E se você prestar atenção, todo ser humano, ele é uma pessoa única. Imagine você se descrever, como você se descreveria? Então você também é um personagem único na história da vida. A gente vê quando a gente lê sobre esse texto aqui, primeiro a gente olha como é que vai fazendo as construções do parágrafo, já dá uma curiosidade, e ele para aqui exatamente nesse ponto. Um senhor de idade que nunca tinha visto uma mulher nua. Por quê? Quando eu li esse trecho, exatamente a primeira coisa que eu fiz foi correr para comprar o livro. O livro é esse aqui, para saber como que personagem era esse, que história era essa. Por isso que esse livro ele é também um dos grandes livros da literatura da língua portuguesa. Ele fala a história desse homem, que conta a história em primeira pessoa. Ele é uma pessoa autocentrada, em certa medida insensível, vivendo um casamento que se degrada ao longo do livro. Enfim,
E esse senhor homem também, ele vai perdendo memória ao longo do tempo, né? Então por isso que ele, nesse ponto ele fala essas coisas aí. Eu não sei se eu dei spoiler suficiente para vocês não querem mais comprar o livro, mas eu espero que quem puder ler para entender bem como esse autor, como esse escritor faz os cortes dos personagens, né? Como ele apresenta os personagens, como ele corta os seus parágrafos ali em pontos que você fica querendo saber mais. Como ele corta aí, já passa para outra cena e você fica louco para chegar nessa parte de novo. Enquanto isso, na outra cena, ele já faz um corte que você já fica louco para saber o que está acontecendo naquela outra cena. E assim, o leitor começa a ler e aí procurar esses detalhes e nem sequer se dá conta de que já está terminando o livro. Quero aqui encerrar a aula e dizer para que vejo vocês na nossa próxima aula. Lembrando que quem tiver alguma dúvida pode perguntar para a gente. Lembrar que você também tem um conteúdo web aí para vocês aprofundarem mais nesse tema. Que nesse conteúdo web, eu quero falar para vocês, deixei um curso gratuito, né? Eu trouxe ele para vocês e ele vai falar também, o escritor que está lecionando vai explicar para vocês e vai trazer alguns exemplos de obras, de como iniciar um texto, do que fazer para começar. Então é bem interessante. Quero que vocês, como lição de casa, assistam esse vídeo. É bem interessante e vocês vão aprender muito com ele também. Tchau, tchau.